Como que faz pra... acho que deu certo. Dá pra ouvir, gente, que já entrou? Alguém fala se dá pra ouvir, fazendo favor. Dá? Então tá. Bom, boa tarde a todos e todas. Essa é a primeira live do nosso projeto. Começa hoje. Projeto de Jovem Advogado para Jovem Advogado, que nasceu dos nossos anseios de 3 jovens advogados de conversarem sobre práticas da advocacia voltada para a gente. E aí nasceu isso daqui para a gente conversar e fazer essa troca. Hoje, a primeira live, para começar início, né? O início da advocacia. E aí hoje a gente convidou a doutora Thaís Brasil, maravilhosa, é doutora, professora universitária, ela vai fazer vai se apresentar para vocês, mas eu acho que vai ser um papo legal e ela já está aqui na live, então eu vou chamar ela e aí a gente começa o papo de hoje. Pera aí, eu sou meio lerdo ainda. Acho que eu consegui. Vamos ver se vai dar certo. Olá! Eu estou aqui, Olá! mas estou escolhendo o filtro. Oi, gente! Vamos ver. Não, isso é muita falsidade. Vamos escolher um que é mais ou menos a nossa cara. Tudo bem, Léo? Ai, Tudo desculpa, bem? doutor Leonardo. Aqui eu vou te chamar de Léo. Ah, que óbvio! Thaís, minha amiga, muita gente não sabe, De mas infância! desde infância, agora apareceu um de carro. Não, vou achar o que eu quero aqui, que ficou lá. Mas você tá ótima. Ah, Nem obrigada. precisa. É esse que eu gosto. Pronto, achei. Que esse fica real. Então, não muda o rosto da gente, só dá uma aliviada. Só um... Até porque o rosto é maravilhoso. Obrigada. Então, comentando aqui, quem não sabe, Thaís é minha amiga de infância. Ih, deu uma... Aqui. Pronto. Nós íamos na mesma van pro colégio, né? Quem diria? E aí agora... Não era o nome da mulher, Léo? Áurea. Piqui Áurea. Piqui Áurea. E aí agora somos colegas de profissões, de profissão, e Thaís, uma pessoa que está engajada aí na rede social, na militância da advocacia também. Eu acho que é um nome muito bom para a gente começar a falar sobre isso. Sem contar que eu tenho muito apreço que a Thaís tem um papo muito aberto, muito tranquilo, sem aquelas glamorizações demais, que eu acho que é o que a gente precisa também. E aí eu vou pedir para você se apresentar primeiro, e aí a gente continua o nosso papo, tá bom? Tá bom. Tá legal o áudio? Para mim tá, aí eu não sei o pessoal. Acho que se tá para você, tá para os demais também. Bom, qualquer coisa avisa. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero inicialmente parabenizar por essa proposta, né, encabeçada por você, doutora Bianca e doutor Ian. Fiquei muito feliz quando eu vi. Eu acho que, na verdade, né, a gente trabalha como todo mundo, mas acho que nós trabalhamos com a nossa hora de trabalho. Então, assim, estar aqui não é só estar por uma hora, um momento, conversando, trocando ideia. É uma hora que a gente também deixou de trabalhar com algo que é monetizado, né? E que é o nosso ganha-pão. Se a gente não trabalha, a gente não ganha. Se a gente não produz, a gente não ganha. Pelo menos nós, advogados, que não somos advogados empregados, né? Eu fiquei muito feliz de ter a honra de ser a primeira convidada para abrir alas desse projeto de vocês. Então, é uma responsabilidade muito grande. E meu nome é Thaís, Thaís Brasil, é Brasil mesmo, de nascimento.
É Brasil com Z mesmo. Eu sou professora de Direito na Univag, sou pesquisadora no Núcleo de Pesquisas de Vulnerabilidade da UFMT, que eu acho que é muito difícil falar o que a gente mais ama. Eu amo tudo, eu amo a advocacia, eu amo a docência, mas eu também amo muito a pesquisa. E tem que ser por amor mesmo, né? Hoje a gente estava na nossa primeira semana de aula no Univag e eu coloquei na minha apresentação para os alunos que eu sou professora por paixão, porque por dinheiro a gente não é, né? Por tranquilidade, muito menos. Então tem que gostar mesmo. É a mesma coisa a pesquisa no Brasil. E que bom que a advocacia ainda está, de certa forma, bem valorizada e a gente luta para que assim continue. Eu sou jovem, né? Falei para Léo, Léo, eu não sou mais jovem advogada dentro dos termos do que é ser jovem advogado dentro da lógica, mas eu continuo sendo jovem, então não tem problema nenhum. E a minha vivência enquanto estudante, enquanto professora, enquanto advogada, eu sempre exponho, então acredito que eu possa auxiliar, né, de alguma forma, seja o jovem advogado, seja o advogado há mais tempo. Eu acho que, principalmente nos dias de hoje, jovem casada. A Laila faz tudo! Principalmente nos dias de hoje, a gente precisa entender que o mundo ele se revoluciona todos os dias cada vez mais. Então, talvez nós jovens de idade que temos um pouco mais de vivência, sabedoria e facilidade com o manuseio, por exemplo, das plataformas digitais, estamos sim, provavelmente anos-luz à frente de meu pai, por exemplo, que é um advogado há, sei lá, 30 anos e que mal sabe usar o computador direito, o que é uma realidade. Então, eu já começo dessa forma, dizendo que jovens advogados, seja pela idade ou por serem advogados há pouco tempo, não podem se diminuir ou se acharem menos qualificados, porque pode não ter a experiência, mas tem outras idades, pessoas que estão há mais tempo e que não se renovam, né? Todas as pessoas elas podem se renovar, talvez não tenha. Então, hoje, mais do que nunca, quem não é digital morre. É como o Dr. Marcos Mota sempre fala, né? Hoje, quem não é digital morre. Tá aí a nossa prática, né? Através das redes sociais, através das plataformas digitais de peticionamento. Hoje, os tribunais, eles são todos informatizados, ou em sua maioria são informatizados, e eu posso falar com muita tranquilidade. Nós, jovens, eu acredito que manuseamos com muito mais tranquilidade toda essa tecnologia que pessoas mais jovens há mais tempo. Da mesma maneira que a gente tem muito a aprender com pessoas que têm mais experiência, mais tempo de profissão do que nós. E, Laila é jovem, tá de gracinha. Mas sim, então eu sou... Acho que não tem mais o que falar, né? Eu sou advogada, professora, pesquisadora, eu sou apaixonada pela advocacia. Sempre falo, eu sou advogada por opção e não por falta de opção. Na verdade, no meu coração não existe nenhuma outra opção que não seja a advocacia. Eu amo a advocacia, defendo a advocacia e na contramão do que a maioria das pessoas andam dizendo e fazendo, eu acho que eu sou uma super incentivadora da advocacia para que as pessoas se invistam, sim, busquem a advocacia não como algo que me parece, se não conseguir algo, né, vai acabar se tornando advogada. E não, pelo contrário. Qualquer coisa você advoga, né? Aquilo, é maravilhoso. Não, senhor. Qualquer coisa, não. Porque não é nada qualquer coisa, né, Leonardo? Mas tem essa ideia, né? A sociedade tem, o próprio acadêmico de direito. Qualquer coisa ali você passa na OAB, se não der certo o concurso, você advoga. Pode até ter o registro nos quadros da ordem, mas na primeira experiência como advogado, o mundo leva embora, porque não tem como, né? Beleza. Ótimo. Na verdade, a sua introdução já adentrou no nosso primeiro questionamento aqui, que seria sobre o seu início na advocacia. Por que eu falo isso? Porque a gente, enquanto acadêmicos, vivemos aquela ideia o direito é um leque, né? Um leque de opções. Para você,
o seu leque sempre foi advocacia? Ou isso foi depois do estágio? Ou na primeira tentativa de advogar? Gente, assim, eu tenho que ser honesta, né? A advocacia, honestamente, ela não estava dentro das minhas opções. Por quê? Porque eu, infelizmente, encheram a minha cabeça com essa lógica de que não ganha dinheiro com advocacia. Então, assim, não é que eu não tinha advocacia como opção, mas é que eu achava que não tinha como ter sucesso na advocacia, que estava saturado. Sabe essas coisas que as pessoas dizem? A maioria dos meus professores não eram advogados, né? Como eu venho da UFMT, assim como você vem de uma universidade pública também, a maioria dos professores é professor em dedicação exclusiva. Então, eu, enquanto professora, que também sou advogada, é óbvio que eu vou levar a paixão da advocacia para a sala de aula. Um professor que não é advogado, ele não tem como levar a paixão pela advocacia para a sala de aula, porque ele não vive aquilo. Então, qual que foi a minha trajetória enquanto estudante, né? A única certeza que eu tinha era que eu queria ser professora. Mas assim, eu tinha certeza absoluta. Todas as demais coisas, ou profissões, ou caminhos, algum deles eu sabia que tomaria. Porque, infelizmente, hoje no Brasil, não é fácil viver exclusivamente como professor. Porque hoje, né, para que você tenha uma dedicação exclusiva, ou seja bem remunerado dentro do que para mim é uma boa remuneração, é claro que isso cada um tem o que é uma boa remuneração para si. Para mim, o que seria uma boa remuneração dentro do que eu buscava, só a sala de aula, né, que é muita coisa, não seria suficiente, ou pelo menos no que eu tinha na minha cabeça. Hoje eu já consigo ver que a docência ela tem mais caminhos, sim, que é possível, sim, como vários colegas vivem exclusivamente do orçamento, digamos assim, da docência. Eu sabia que eu queria ser pesquisadora, eu sabia que eu queria ser professora e sabia que eu queria ganhar dinheiro. Eu falei, bom, acho que por enquanto no início fica difícil ganhar dinheiro, só, né? Deus, me ligaram de novo, gente, pode ser que liguem de novo. Esse horário, não tem como. O pessoal entende. Né? Eu sabia que queria ser professora, enfim. E aí eu fiz a prova, né, da OAB, porque sem nenhuma certeza. E eu tô tentando lembrar. E eu lembro que comecei a... Ai, meu Deus. Eu acho que a pessoa vai entender que não posso atender. E eu lembro que na época, o que aconteceu, não sei se Laila ainda está aí, eu me apaixonei. E aí, Laila me trouxe para Cuiabá. e eu tinha tido um convite de um escritório de advocacia da cidade onde eu morava, que na época era um escritório de advocacia, ainda é um escritório de advocacia trabalhista, e o advogado, o chefe do escritório, tem várias outras filiais espalhadas pelo Brasil. E eu lembro que ele me fez a proposta de eu começar a trabalhar com ele para depois gerenciar algum desses escritórios. Então, ir para o interior de Mato Grosso, tomar frente de um desses escritórios. Mas eu ia fazer isso, eu ia tomar esse caminho. Porém, eu conheci a Laila, e a Laila estava em Cuiabá, já estabelecida, e eu vim para Cuiabá. A Laila, ela, na época, não advogava, e tinha um amigo que é ainda o Emanuel, que ela falou, olha, eu tenho um amigo que disse que está precisando de alguém no escritório e vai lá. E foi assim, amor à primeira vista, porque o Emanuel me recebeu muito bem e eu comecei a trabalhar com ele em parceria. Então, eu, Thaís, nunca fui advogada empregada, né? Tem os seus prós e contras. Por quê? Eu lembro que na época o Emanuel, quando eu disse para ele que eu gostava da pesquisa, que eu queria ser professora, né, que eu queria já emendar um mestrado, ele disse, Thaís, primeiro, eu não vou te contratar como advogada, né, para eu te pagar mensal e para você bater ponto, para a gente bater ponto, porque eu talvez em alguma época teria que sair para fazer o mestrado, sair para dar aula. Não tem, é muito difícil. É possível, mas é muito difícil cumprir 2 horários nesse sentido. Sim. E na época, eu tive o privilégio de não precisar do dinheiro
pelo menos mensalmente, de um dinheiro fixo. Porque eu ainda morava com a minha família e logo depois, se fosse o caso, né, teria a Laila também, que eu não ia casada, a mulher não me sustentar, né? Mentira, gente. É brincadeira. E aí, só para quebrar o paradigma de machismo, de que homem sustenta mulher, mulher também sustenta mulher, não tem problema, e mulher também sustenta homem, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com o Emanuel, e no começo, gente, eu lembro assim, que o Emanuel também advoga majoritariamente na advocacia trabalhista. Então, como que eu cheguei à advocacia trabalhista, tá? Acho que já estou até respondendo a próxima pergunta, sobre Tá escolha de ótimo. área. Até porque eu acho que agora você já está em outro, né? Ou você ainda faz trabalho? Vou chegar lá, vou chegar lá. Tem um Corta essa caminho aí. parte mais, tá, Léo? Aí, o Tá, que tudo bem, aconteceu? relaxa. Então, olha só como é o destino. Primeiro, a minha mãe sempre teve uma empresa pelo período da minha infância e adolescência. E o meu pai era advogado trabalhista. Então, eu, na sala de aula, no curso da universidade, durante o curso, quando eu tive as aulas de Direito e Processo do Trabalho, era uma matéria que eu amava. E por que eu amava? Porque eu estava completamente familiarizada. Tudo aquilo que o professor falava, eu já vivenciei, ou enquanto minha mãe, que tinha uma empresa, ou enquanto meu pai, que era advogado trabalhista. Mesmo que de forma muito rasa, eu nunca fiquei ali dentro, acompanhava, mas não era algo muito distante do meu dia a dia. Como, por exemplo, tributário e empresarial, nossa senhora, eu não entendia bulhufas. Eu sempre falo para os meus alunos, tudo que é mais próximo da nossa vivência é mais fácil da gente compreender. E aí, o primeiro advogado era trabalhista, tentou me enveredar para esse caminho. O segundo advogado também era trabalhista, tentou me enveredar para esse caminho. Mas eu sempre amei a advocacia trabalhista. Então, juntou o útil ao agradável. O que eu já gostava, tinha uma certa vivência, mas assim, nada que me serviu muito para advocacia, não. E era o que tinha, tá? Gente, começo de advocacia, começo de prática na advocacia, a não ser que você já tenha um caminho enveredado por estágio, ou que você tenha, às vezes, família, amigo, ou algum escritório já especializado, a gente é clínico geral. Se você precisa trabalhar para comer, se você precisa trabalhar para pagar conta, você não pode se dar o luxo de dispensar algumas demandas. É óbvio. A gente não vai fazer tudo sem responsabilidade, mas a gente pode fazer parcerias. Ah, eu sei mais trabalhista, Leonardo sabe mais, sei lá, consumidor. Quando um cliente chegar até a mim para fazer por uma demanda consumerista, eu vou falar que vou fazer e vou conversar com o Leonardo para a gente dividir ali essa responsabilidade. Pode falar, Léo. Eu acho que isso é a essência do nosso começo, né? Essa rede de apoio. Eu vejo enquanto rede de apoio. Porque se não fosse ela, essa rede aqui, agora eu e a Bianca somos uma rede também, talvez eu não estaria decolando um pouquinho o que eu estou agora, sabe? E aí eu vejo, às vezes, pessoas com esse pensamento do não, eu preciso, eu vou fazer, eu vou tacar sozinho, porque eu preciso daquilo. Mas, no final, o resultado não sai legal. E tem toda a questão do seu nome também. É bem complicado, né? Essa rede de apoio é muito necessária. Ninguém sabe tudo, né? E, gente, ninguém vence sozinho. Esquece. E outra coisa, tem espaço para todo mundo na advocacia. Eu tinha esse medo, sabe quem me tirou esse medo? Meu pai. Meu pai me dizia assim, filha, todo mundo, uma geladeira pelo menos vai estragar por dia. Todo mundo vai casar e vai divorciar. Assim, a advocacia ela nunca vai morrer, né? Claro que ela pode morrer de alguma forma em razão da tecnologia, mas não tem como não ter serviço, porque tem pessoas no mundo e a gente vive dos conflitos das pessoas. Então, enquanto tiver pessoa no mundo, tiver vivência entre essas pessoas, tiver Estado, imposto, consumo, a gente vai ter cliente, né? Então, assim, não existe isso de mercado saturado. Existe mercado que está saturado para gente ruim, para gente que tem preguiça, para quem não quer trabalhar, para quem não quer botar a cara no sol, para quem não quer fazer as coisas. Se tem milhões de pessoas no mundo, você tem milhões de possíveis clientes para milhares de advogados. Isso é fato, assim. Nunca tive medo de não ter cliente. Você tem medo de que o seu primeiro cliente deixe de ser o seu cliente. Que o seu cliente não volte mais para você. Agora, você tem um cliente, esse cliente, ele vai precisar voltar em algum dia.
Porque um dia ele vai divorciar, outro dia a geladeira dele vai estragar, outro dia ele vai O ter no- um problema na empresa, no escritório, com o imposto. Alguém da família dele pode ser preso, pode ter algum problema. Não tem como, gente. Sabe como é a gente viver sem achar que não vai ficar doente? Não tem como a gente viver sem um dia precisar de algum serviço, ou da Defensoria Pública, ou de um advogado ou advogada. Essa é minha convicção, tá? É minha opinião. E, enfim, avançando um pouquinho, eu comecei com o Emanuel. Eu acho que é quase impossível começar sozinho, gente. A não ser que você tenha muito dinheiro, que tenha alguém que possa te dar uma estrutura, ou você já tem uma outra profissão para montar um escritório. Estou vendo camis aí, ou uma boa estrutura de home office, que hoje é completamente possível, cada vez mais possível. Mas você precisa fazer nome, as pessoas precisam te conhecer. Lembrando que muitas demandas na advocacia, como é a trabalhista, pelo menos a trabalhista que eu atuava inicialmente, mais para o trabalhador, é um investimento. Você trabalha para ganhar daqui 2 anos, daqui 1 ano. Então, eu acho que demoraram mais ou menos uns 2 anos para eu conseguir viver não, mas assim, para eu conseguir receber alguma coisa mensalmente dos resultados das ações que eu fui fazendo desde lá atrás. Gente, o primeiro ano, assim, era quase um limbo, porque como eu vivia quase que, né, da advocacia trabalhista, não tinha como. Pode falar, né? Não, o meu primeiro processo tá super feliz, é atraso de voo, né? Aí eu, poxa, a indenização vai ser ótima. Chegamos na conciliação, a empresa chegou com voucher. E minha cliente quis, né? Ela queria viajar pelo Brasil e eu aceitamos, claro, minha cliente está feliz. É isso, foi 1 ano de processo e no final eu recebi 3 vouchers e ela 3 vouchers. E a pandemia tá aí, não pode nem usar o voucher. Falou tudo, vai vencer. Tem dessas coisas. E isso a gente só aprende na prática, né, Léo? Ninguém conta isso pra gente. Ninguém conta. E aí assim, o que foi acontecendo? Com o tempo, o que eu acho que é mais importante para a gente enquanto advogado, de maneira geral, mas principalmente para advogados iniciantes. Eu não vou utilizar o termo jovem advogado, porque algumas pessoas podem confundir com pessoa jovem, né? Então, é o advogado há não muito tempo, tá? Porque não sei quem é que está aqui, pode ter pessoas do Brasil inteiro e em outros estados, outras seccionais não utilizam, né, o termo jovem advogado. Eu acho que as pessoas, elas precisam saber que você é advogado. Então, na igreja, na sua família, posta nas redes sociais, na maçonaria, no salão, se todas as pessoas no Uber. Então, às vezes, quando eu preciso pedir Uber, eu coloco aqui a localização do escritório, não o endereço. Eu coloco a localização do escritório Alemão Brasil, Advocacia. Porque o Uber vai me buscar, vai me levar sabendo que aqui é um escritório de advocacia. Se algum dia ele precisar, né, ele sabe que aqui tem um escritório de advocacia. São coisas que parecem bobas, mas eu já cansei, às vezes, de estar, por exemplo, em um Uber e a pessoa, e aí não tinha, assim, o nome ainda, né? Mas a pessoa, acho que pela vestimenta, não sei, perguntava, a senhora é advogada? Aí eu falava, sou, e assim que acontece. E não existe cliente bom e cliente ruim, porque às vezes um cliente que não vai te dar tanto lucro naquela demanda, ele pode voltar e trazer uma outra demanda muito boa, ou ele pode ter um irmão, vizinho, uma indicação que seja incrível. Então, a gente não pode, de forma alguma, menosprezar uma demanda que ela é mais exitosa ou menos exitosa. Isso também, para mim, assim, rapidamente foi muito claro, sabe? Rainha do marketing. E aí, o que acabou acontecendo? As pessoas foram sabendo, né? Claro que jamais os clientes que são meus e do Emanuel são meus e do Emanuel até hoje. Hoje mesmo eu estava atendendo um cliente que é nosso. E isso é muito importante, né? A gente dividir para multiplicar. Porque não tem como dividir para subtrair. Os clientes não seria só meu, como sem mim, talvez ele também não seria cliente do Emanuel. E a gente divide e tá tudo certo. Hoje eu tenho os clientes, né, que são só meus. Hoje a gente tem o nosso escritório, muitos vêm pela Laila, pela marca, por mim. E hoje eu já não dependo mais, assim, e aí vou tentar ser clara. Não é que eu não dependo, a gente sempre depende de todo mundo todos os dias. Mas hoje já tenho a minha cartela de clientes que
me procuraram, né? Eu, Thaís, e não uma outra pessoa, e eu estava lá, de brinde. Uhum. E hoje a gente Ou seja, continua. a Thaís já é reconhecida enquanto advogada, enquanto quem faz aquilo, quem vive aquilo, né? O Isso. cliente já é dela, né? E E aí, aí, Léo, desculpa, pode falar. não, é que aí perpassa tudo que você comentou antes, né? Essa construção para chegar agora na cartela. E aí, assim, é muito curioso, e grande parte dos meus clientes não me procuraram uma vez só. Assim, a maioria. E sempre, às vezes, para caminhos muito opostos. O que acabou acontecendo? Hoje, aqui no escritório, a gente já tem uma estrutura multidisciplinar, com muita tranquilidade. Então, assim, criminal, trabalhista, civil, família, empresarial. Acho que não tudo, né? Que isso é impossível, mas a maioria dos temas a gente faz. Aí não eu ou só a Laila, mas toda uma equipe. E aí, como que você falou assim, se eu continuo na área trabalhista? Eu continuei sempre na área trabalhista. Mas o que aconteceu? Eu não sei, na verdade não é que eu não sei, eu sei. Acho que como eu sou uma pessoa mais aberta, como você disse, alguém que não fica, né, com muitos trejeitos, eu sou uma pessoa que eu acho que sou mais acessível, por exemplo, comparado a Laila, que aqui é minha sócia, né, independente de ser minha esposa, eu acabei recebendo cada vez mais casos de família. Mas assim, muitos. Hoje, por exemplo, durante esse ano, eu tenho muito mais casos de família que se iniciaram esse ano do que casos trabalhistas. E eu nunca me expus enquanto uma advogada especializada em família. Nunca. As pessoas que chegaram até a mim para resolver casos de família, elas me procuraram porque a gente não tem nada mais precioso na nossa vida do que a nossa família, do que a pensão do nosso filho, né? Do que às vezes um divórcio, do que às vezes uma situação, enfim. E eu entendi que as pessoas confiam em mim para trazer para dentro do meu escritório aquilo que elas têm de mais íntimo ou de mais precioso. Até porque uma das demandas que a gente mais atende são demandas de mulheres. Geralmente, por casos da Lei Maria da Penha, né? E aí, criminal, é o único criminal que não o criminal empresarial que a gente faz. E Maria da Penha geralmente está ali diretamente ligado com casos de divórcio, né? E essa empatia, que eu acredito que hoje seja uma das minhas marcas e uma das marcas do nosso escritório, de ser um escritório plural, diverso, de acolher as pessoas, de não olhar para os processos como papéis, e sim como vidas, sentimentos, né? Fez com que as pessoas trouxessem essas demandas para a gente. E uma coisa eu aprendi, eu nunca posso deixar o meu cliente sair daqui sem ter o contrato assinado comigo. Nem que eu convoque você, Léo, convoque um outro colega, faça uma parceria. Mas o meu cliente, eu faço questão que seja meu cliente. E que o cliente que vem aqui, não necessariamente, eu entendo dessa maneira, tá, gente? Não necessariamente ele vem porque conhece a minha técnica. Porque a maioria deles não conhece a minha técnica. Mas ele conhece a minha maneira de tratá-lo. Ele conhece a minha maneira de lidar com os problemas dele. Ele conhece a minha maneira de abraçar o caso dele. E ele sabe que o compromisso que eu tenho com o caso dele vai fazer com que, tecnicamente, eu venha empenhar a melhor estratégia técnica, seja ela minha ou de um colega. E isso, para mim, assim, foi muito claro. E desde que eu entendi isso, eu acabei, de certa forma, ampliando a minha atuação hoje no escritório, que ela é muito mais de administração e acolhimento do que de peticionamento, né? A Laila, por exemplo, é a parte que provavelmente fica nos fundos, né? Nos fundos não, assim, no cérebro do escritório. E eu fico no coração e na boca do escritório. E a gente aproveitou, a gente soube utilizar esses talentos e recrutar outros bons talentos para trabalharem conosco. Então, hoje, todas as demandas do escritório, elas passam por mim em algum momento. Seja no atendimento, seja às vezes num problema que pode ter com o cliente, infelizmente, para resolver, seja num acordo, seja em qualquer coisa. É impossível hoje dizer que a gente tem um talento só para uma única coisa. Sim,
Cada vez mais a advocacia precisa ser especializada. Não estou falando para sair fazendo tudo, né? Advogando em tudo, isso é impossível. Ninguém é bom em tudo. Isso é impossível. O que eu estou dizendo é possível você entender o que você tem de melhor para oferecer e transformar esse seu talento em um diferencial. É isso. Maravilhoso. E é isso, né? Dicas de ouro que a gente não recebe durante 5 anos, né? A gente aprende isso na cara dura, na lida. Hoje eu ainda eu ouvi uma frase que a sociedade perfeita é isso. O sócio que que faz essa cara do escritório, né? Que faz esse tratamento, e o que peticiona, que tem aquela cabeça para as teses, para a escrita, enfim. Porque aí você une os dois. E quando as pessoas chegam até a gente, às vezes acham que o nosso trabalho é somente uma petição. Mas não é. Menos, né? Sim, a petição a gente está, né, acostumado, enfim, tem o nosso jeito já de escrever, que às vezes é ruim também, que entra num vício, mas enfim, isso é pauta para outro. Mas, tipo, a galera de fora, eu percebo, acham que é só o ir ao fórum peticionar ou jogar no PJE. Tem todo um atendimento por trás. Por exemplo, se vocês perceberem, Thaís está de Babyliss, que é o jeito. Quem segue ela já sabe. Tá lá. Quem segue ela já sabe. Que é um jeito de também receber o outro, né? O outro Camisa ela de outra forma. Tá vendo? Então tem tudo isso, sem contar o tratar com o cliente, né? A gente recebe mensagem, é ligação, às vezes você escuta coisas além da lead ali, né? Do problema, né? Sim. Sempre. E você vai tratando aquilo e vai cuidando, né? Então, o nosso trabalho perpassa tudo isso. Acho que é necessário entender, porque quando a gente chega com valor, por exemplo, o pessoal vem, nossa, mas que caro, né? Mas, peraí, a gente tem muita coisa por trás. Tem a pós-graduação que é paga, teve 5 anos de investimento, tem o livro, tem o computador, né? Até o café que você oferece no seu escritório, né? Tudo isso constitui. Mas, enfim, dando sequência na nossa ideia, tem uma frase que é bem conhecida, que a advocacia não é profissão para covardes. E as pessoas podem ouvir de fora e achar que isso seja petulante ou, enfim, prepotente. Mas eu, enquanto quem está agora vivendo a profissão, entendo 100% que isso faz total sentido. Eu queria que você falasse um pouco, algumas dicas básicas de como a gente vencer tirar essa covardia, né? Esse medo. Porque nós temos, eu falo, nós temos medo de tudo. Eu tinha medo de criar esse projeto junto com os meus amigos. Mas isso é necessário. Você tem algumas dicas básicas, né, que possam ajudar os advogados iniciantes? Olha, Léo, Cami está aí ainda? Professora, doutora Camila está aí ainda? Se estiver, dá um alô. Eu acho muito... Sabe assim, para mim, é como... Eu nem sei explicar, assim, porque para mim, eu acho que é impossível ser advogada e ser covarde. Eu acho que não tem como. Acho que uma pessoa que é covarde, ela não dura um dia como advogada, entende? Então, para mim é tão difícil dar uma dica em relação a isso, porque não tem como. Não tem como. Oi, voltei. Mas assim, de maneira geral, olha, eu já estou descabelada. O que eu acho que assim, são dicas que, né, podem ser valiosas, com certeza. Você, primeiramente, entender a seriedade do que está na sua mão. Então, é aquela coisa, né? Eu tô com medo, você tem que ir com medo mesmo. Não interessa se você tá com medo. O seu cliente não está nem aí se você tá com medo. Pelo contrário, né? Ele quer que você não esteja com medo. Se você... Entende? A gente não tem tempo para ter medo, para ter insegurança. Não estou dizendo que nós não temos. Todo mundo tem. Nós somos seres humanos. Mas a gente não pode levar isso para nossa prática. Então, na hora que você colocar sua cabeça no travesseiro, você bota seu medo lá.
Mas na hora de ir para a guerra, porque é uma guerra, a gente não pode fazer isso, porque a gente não está lutando pela nossa vida, gente. Então, assim, se é algo que eu tenho que fazer por mim, se eu tiver medo, se eu tiver insegurança e sofrer as consequências disso, quem vai sofrer as consequências sou eu. Mas se o meu medo ou a minha insegurança vai trazer algum tipo de dificuldade para a vida do outro, eu não posso, a gente não pode se dar esse luxo, tá? Eu acho assim, claro, com todo cuidado à saúde mental, etc. Ah, percebeu que tá com medo? Passa para outro colega. Não, eu não vou conseguir isso daqui. Passa para alguém. Não faça se não for para dar o seu melhor. Sim. Eu vou dar uma dica minha, que agora, enquanto quem está vivendo a advocacia, eu percebi que é essencial. Eu me sinto advogado. Eu falo para mim mesmo que eu sou. Quando eu visto esse terno, pode ser parecer da boca para fora, para quem não é da área, por exemplo, mas dentro da área, a gente, ainda mais enquanto iniciantes, nós temos medo, insegurança, ainda mais quando a gente vai estar de frente com outros atores da justiça, né? Desembargadores, juízes, etc. Então, quando eu preciso fazer alguma coisa, eu falo para o próprio Leonardo: você estudou 5 anos, você é advogado, você não é pior e nem melhor do que ele. Você está no mesmo patamar e vai ali fazer o seu trabalho. Parece besta, parece coisa boba, mas para mim faz muita diferença fazer esse exercício mental. Então, às vezes, quando eu vou... Eu ainda tenho muito medo, né? Eu fico nervoso em tudo ainda. Mas eu acho que isso sempre vai ter, né? O friozinho na barriga. Mas, assim, Lógico. eu comecei a fazer sustentações orais. Então, antes de entrar, eu penso no meu subconsciente, eu sou advogado, eu estudei esse caso, eu fiz o recurso nominado e eu vou conseguir, eu vou dar meu melhor. E aí a gente vê o resultado. Mas a gente se sentir, né? Eu acho que tem muito isso, porque o advogado que está no início, pelos próprios parceiros, pelos próprios colegas de profissões mais velhos, tem toda aquela situação da inexperiência, talvez não sabe muito. Às vezes é mais fácil, o que eu quero dizer é que é mais fácil para advogado iniciante se rebaixar do que para um que já está há mais tempo. Então, claro, a gente se reafirmar, né? Para mim, foi essencial. Eu reafirmo para mim mesmo, nem que seja olhando no espelho, por mais bobo que pareça, mas eu falo. E isso tem tido resultado, sabe? Mas, Léo, assim, eu acho que a gente que zela pelo que a gente faz, eu acho que a gente nunca vai perder de segurança. Então, assim, eu acho que o momento... Sabe cantor, tipo assim, imagina a Madonna falar que toda vez quando ela sobe no palco, ela sente frio na barriga. É isso, porque cada vez é um desafio diferente. Eu já ouvi de vários colegas que são, assim, advogados há décadas, que têm nomes grandiosíssimos e que, dependendo da demanda que ele tem, é como se fosse a primeira vez. Então, muitas coisas sempre serão como se fosse a primeira vez. O que eu acho que é uma dica preciosa, principalmente para quem é aluno ainda, vivencie isso de outras formas. Então, exemplo, eu quero morrer quando meus alunos fogem de apresentar um trabalho oral. Eu falo, gente, a hora de você errar é aqui. Porque para você errar para um desembargador dar uma dura em você, eu acho que você não quer isso, né? Então, assim, aproveite onde você pode errar para não ter que errar onde não pode. Então, vai fazer um curso, vai ler um livro, vai assistir audiência. No começo da advocacia, gente, eu sentava a bunda, eu fazia assim, ó, rodízio nas salas de audiência do TRT, cada meia hora eu ficava numa vara, sabia qual que era o juiz bravo, qual que não era o juiz bravo, que juiz que dava balinha para fazer acordo, que juiz que... É sério! Porque se eu não tinha uma audiência para fazer, como que eu podia aprender o que aconteceu numa audiência? Assistindo. Hoje, as sessões, elas são filmadas, né? Então, você não precisa nem sair de casa, você pode assistir ao vivo o que você vai fazer numa sustentação oral pelo YouTube. Você pode conhecer, por exemplo, tem um processo... Exemplo, chega uma mulher aqui no meu escritório para fazer divórcio e aí eu vou e pergunto, quem é o advogado do seu marido? Né? Aí fala, é fulano de tal. Às vezes, só de assistir uma sustentação oral dessa pessoa, de ler outros processos, eu já sei.
às vezes, quais são as técnicas daquele colega, se é um colega que eu posso prezar por um acordo, se é um colega que, infelizmente, não é tão aberto ao diálogo. Então, tudo isso é prática. Então, quando a gente vai... Imagine assim, pode ser sei lá, pode ser Ai, gente, um mosquitinho aqui. Pode ser deixa eu só colocar o carregador aqui. Pode ser um soldado. Oi. Pode ser um soldado que já foi em 100 guerras. Se esse soldado vai para a guerra sem arma, sem colete, sem capacete, meu amigo, ele vai na mão. Agora, pode ser um soldado que talvez não foi para nenhuma guerra, mas fez um ótimo treinamento, tá com a melhor arma, tá com o melhor colete à prova de balas, tem toda uma equipe atrás dele, sabe, tem plano A, B, C, D, já refez todo aquele treinamento. Eu acho que esse soldado vai estar muito mais confiante e preparado do que o outro que tem experiência, mas não tem munição. A nossa munição, gente, é a gente fazer, refazer, ler, reler, se atualizar, treinar o discurso no espelho, se for o caso, sabe? Sempre se aprimorar. Então, se você vai bem preparado para aquilo, não tem por que você ter medo, porque você estudou aquilo, você leu, releu, você decorou aquilo, não tem como errar. É quase impossível que um erro aconteça. Agora, se você vai despreparado, pode ser um advogado que tem 50 anos de advocacia. Se ele nem leu o processo, provavelmente a chance dele até passar uma vergonha é muito grande. Então, acho que cada vez mais a gente tem que parar com isso, sempre, né? Sempre respeitar os mais velhos. A gente sempre tem a aprender com os mais velhos, porque eles estão lá há mais tempo que a gente. Pela vivência deles, eles sempre vão ter o que ensinar pra gente. Mas a gente também não pode se diminuir, a gente não pode se achar menor. A Laila não tá mais aqui, mas eu sempre converso com a Laila sobre algumas questões. Como a nossa marca está há pouco tempo no mercado, mas a nossa marca, sob os nossos olhos, já atingiu algumas coisas que outras marcas de décadas não atingiram e nem vão atingir. Porque, às vezes, o esforço é diferente, o talento é diferente. Todo mundo tem um talento diferente. Eu posso ter um talento, você tem outro. Eu não sou melhor que você, mas, às vezes, esse meu talento é melhor que o seu. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que explorar o meu talento da mesma maneira que você vai explorar o seu. Então, saber atuar com sabedoria, não é nem inteligência. A inteligência é a nossa obrigação. A sabedoria, ela tem que ser exercida para a gente poder aplicar aquilo que a gente tem de melhor, da melhor forma possível. E aquilo que a gente não tem, a gente tem que ter humildade para pedir socorro, pedir ajuda, aprender e, mesmo se a gente não conseguir, chamar alguém para vir lutar do nosso lado, porque é para isso que a gente está aqui. Sim, e é muito perceptível como tudo conversa, né? Quando você fala, eu tenho um talento, você tem outro, a gente volta no início da live com a rede de apoio. Eu posso juntar esses talentos, né? Isso faz advocacia. Eu acho que a dica do assistir sustentações orais, e não achem que é bobo falar isso. Muito advogado não sabe que está sendo passado no YouTube. Muito. Então, o assistir é mais do que ver o que eu posso fazer. É também ver o que eu não posso fazer. Né? Porque tem deslizes de outros colegas. Então você aprende com deslizes deles também, para que não seja você na apresentação. Aprender com o erro dos outros, né? Minha mãe sempre falava, a gente não precisa errar para aprender, a gente pode aprender com o erro dos outros. Então, se a gente já viu, né, que o outro... Teve essa semana uma advogada, não é de Mato Grosso, saiu em todas as redes, acho que não tem problema falar isso, que foi fazer uma sustentação oral de dentro do carro. O problema não era porque ela estava de dentro do carro, mas ela botou o celular na perna dela, parecia que ela estava assim com zero preparo, estava dirigindo. Como que você liga o seu celular para fazer uma sustentação oral, dirigindo na frente de um monte de desembargador? Aí, gente, não, aí também tem coisa assim que não tem como ter. Poderia não tem explicação, explicação. né? Não tem explicação, sabe? Então, não é tão difícil assim, sabe? Você ter cuidado, né? Você ter paciência, saber pedir licença, saber pedir desculpa, dizer muito obrigado, né? São as palavrinhas mágicas que a gente aprende quando é criança,
mas que te levam para qualquer lugar. E, ó, tem muita advogada famoso, famosa, rico, rica, que não dá nem bom dia pro porteiro, e que se você falar o nome dele no tribunal, o nome dela no tribunal, não é uma pessoa bem quista, não é uma pessoa bem recebida. Não adianta também a gente ser a pessoa mais inteligente do mundo e não saber lidar, não saber tratar bem o estagiário, não saber tratar bem o assessor, não saber tratar bem o porteiro, o policial, porque não adianta porque quem está lá dentro é quem vai mexer com todo o seu trabalho. Então, não adianta você fazer uma petição impecável se quem vai ler sua petição vai odiar você, não que isso não é possível, mas a gente precisa saber o que de fato acontece, porque você é uma pessoa mal educada, porque você é uma pessoa que não respeita o outro, não adianta de nada, né? Acho que é difícil essa pessoa ter cliente, porque nosso primeiro cartão de visita é o nosso atendimento. Então, um telefonema, né, Thaís? Um jeito de ligar na vara já faz a diferença, né? E por diversas vezes você recebe uma... Isso é fato. Você recebe uma contra ruim, né? Às vezes o pessoal lá não tá muito bem, responde de um jeito não legal, mas você se segura e se mantém quanto quem... Porque é isso, né? O nosso trabalho depende de vários atores. Não é só nosso, né? Com Mas certeza. Beleza. Deixa eu só... Não é merchan, é algo que eu indico para todo mundo, com muito. Dani Veiga, que trabalha aqui conosco, minha amiga, minha irmã tá aí. Tem um curso do Dr. Marcos Mota de como falar em público. Gente, vale muito a pena, tá? Tá no Curseria. Ele ensina nesse curso uma questão que é a seguinte. Você pode ser muito bom na oralidade. Você pode fazer uma apresentação muito boa. Mas se o seu conteúdo não for bom, mesmo você sendo um bom apresentador, você não consegue sustentar aquilo. Agora, você pode até não ser um bom apresentador, mas se o seu conteúdo for muito bom, você vai prender a atenção das pessoas, porque por mais que você às vezes não sustente aquilo da melhor forma possível, o seu conteúdo, ele foi bem preparado, ele é inovador, ele é interessante, a pessoa ela vai ouvir, ela vai prestar atenção em você. Agora, você pode ser o showman, né, da oralidade e tá falando algo que é bobagem, falando algo que não tem nada com nada, falando algo que é repetido, ninguém vai estar nem aí para te ouvir. Então é mais importante o conteúdo do que os talentos, mas se puder ter o conteúdo e o talento, aí é melhor ainda. Thaís, eu tô um pouco triste porque o tempo passa muito rápido, já vai dar a nossa 1 hora, e aí eu vou comentar aqui uma pergunta que teve, falando sobre o que a gente indica para as pessoas que têm zero experiência, fora o estágio da faculdade e quer começar. Eu vou pontuar a minha dica, aí você pode falar alguma coisa. Mas ainda tinha uma pergunta muito legal que eu queria falar, mas, enfim, temos 10 minutos. Para quem quer começar e teve só experiência de estágio, a minha primeira dica é começar, né? Eu acho que a gente, às vezes, espera muito para poder começar. Então, é começar. E segundo, uma dica que aqui a gente já deixa um compromisso de jovem advogado para falar no futuro, é poder começar pelas diligências. Eu fui advogado correspondente. Então, e muitas pessoas não conhecem a correspondência. Tem todas as suas problemáticas, mas te ajuda a inserir no mercado, ou, no mínimo, conhecer como funciona o andamento do poder judiciário, de outros poderes. Essas são as minhas 2 dicas, agora as suas. Ou as suas. Olha, eu vou utilizar um exemplo que eu tenho aqui no escritório. Tem uma advogada aqui que ela nos procurou para ser estagiária advogada. Então, assim, ela já advogada, ela me falou, eu nunca fiz estágio, eu posso ficar com você aqui para aprender? Posso trabalhar como advogada para aprender? Eu falei, lógico, sem problemas, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer alguns investimentos na nossa vida. Eu entendo que muitas pessoas não têm a condição de trabalhar de graça, né? Mas, se você puder, seja um estágio, né? Seja qualquer tipo de experiência, passa o pires, sabe? Assim, eu admiro muito fulano, ou então eu quero muito atuar naquela área. Ou seja juíza, MP, às vezes muitos promotores, juízes, delegados, enfim,
aceitam estagiários voluntários também na vara dele, não precisa passar no concurso para ser voluntário, ou no escritório da advocacia. O que você vai aprender ali, às vezes, não tem preço, não tem estágio que vai te dar aquilo. Então, às vezes, são 6 meses que você fica ali, que vai te garantir você se deslanchar pelos próximos vários outros meses. Ou então, às vezes, você fica no orgulho de, ai, não, eu já sou formada, eu já estou no semestre tal, eu já sei tudo, e você vai ficar rodando, e, assim, existem várias opções. Então, essa é uma sugestão que eu dou. Eu, Thaís, não fiz estágio que não foi o da minha universidade. Eu não me arrependo porque eu deixei de fazer o estágio para poder liderar o movimento estudantil, que na época me cobrava muito. E eu aprendi alguns talentos através do movimento estudantil, mas teria me arrependido se não tivesse feito nada, óbvio. E eu acabei aprendendo, sim, na prática, no início da advocacia, com o Emanuel, que foi um anjo na minha vida, mas já fazendo. Então, assim, responsabilidade dobrada, medo dobrado, segurança dobrada. Mas se você puder, ao final da sua graduação, qualquer momento, pede para ficar 3 meses no escritório, numa vara, para trabalhar de graça, para você ficar ali olhando, sem fazer nada. Porque eu vou ficar ali uma estátua olhando. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa do que, às vezes, em outros estágios, que você vai até ganhar uma graninha, ou uma grana boa, mas que, às vezes, você não vai fazer um serviço que seja útil. Lembre, o estagiário é estagiário para aprender, e não para ganhar dinheiro, para se enriquecer, para fazer profissão futura. Invista na sua profissão, invista na sua carreira futura. Você está ali enquanto estagiário, não enquanto emprego como qualquer outro, nem é emprego. Você está ali como estagiário para aprender. Então, se você tiver o privilégio e puder escolher um estágio pela qualidade do estágio e não pelo valor da bolsa, escolha. Aí, é claro, se você precisa do dinheiro, né, tente fazer ali um meio termo, né, entre o estágio e o valor que você vai receber. A Beca falou, abre muitas portas, óbvio. Por exemplo, essa advogada que trabalha aqui comigo hoje, eu já vou começar a fazer parceria com ela, porque ela já sabe como eu trabalho, eu já sei como ela trabalha, e eu já vou começar a dividir algumas coisas com ela. Às vezes, eu se ela não assino muito embaixo porque eu fiz voluntário. Minha amiga que está aqui na live, a gente já estava no meio da pós-graduação, ou seja, já tinha ano de formado, 1 ano mais ou menos, e surgiu a oportunidade de ser voluntário numa vara, num gabinete. A gente foi. E foi muito para ela ainda foi mais interessante, mas para mim também foi uma experiência muito boa. Estar lá dentro e conhecer essa movimentação. Tudo a experiência. E eu tenho esse privilégio. Eu entendo que tem pessoas que não. Né? Foi o que você pontuou. Mas eu tinha, e aí eu deixei, óbvio, um pouquinho do orgulho de lado, porque a gente sente, né? Mas, poxa, o ego quero zelar pelo meu. Um egozinho. Nossa, né? Estudei, passei na OAB, mas, poxa, eu preciso ter experiência também. Se me apareceu a oportunidade, por que não? Né? Eu estou um pouco triste, porque já é 5h55. Eu acho que às 6 vai cair, né? Aí eu pensei da gente finalizar umas 5h58. A última pergunta que eu queria fazer, ela ia dar pano para manga. Então a gente joga para depois. Quiser tentar? Eu queria falar um pouco, porque foi uma coisa que eu passei. Queria saber um pouco da sua ideia sobre essa glamorização da nossa profissão. E deixa eu te explicar o que eu quero dizer sobre isso. Eu entendo vestimentas, etc. Eu acho lindo, mas eu digo quando essa glamorização ela segrega dentro da nossa profissão. Aí um exemplo aqui de 5 segundos. Eu já ouvi que eu não ia conseguir cliente porque eu andava de ônibus. Aliás, até ando até hoje. Eu não tenho carro próprio. Eu divido com a minha mãe. Óbvio. É muito difícil eu usar o ônibus, porque eu divido com a minha mãe. Hoje eu tenho uma renda que eu posso pagar um Uber. Mas eu usei no começo. Como que a gente lida com isso? Né? É muito complicado, porque nem todos os advogados saem da faculdade, se tornam advogados e são ricos. É complicado, né? O que você acha sobre isso? Vou tentar ser rápida. Veiga aqui falou que ela aprendeu que o seu conhecimento é mais importante que a sua roupa e a sua bolsa. Isso é fato, principalmente para nós mulheres que sofremos mais pressão do que isso.
Eu não vou ser mentirosa em dizer que a roupa, a caneta, o carro não faz diferença. Faz, tá? Faz. Isso é fato. Mas o carro, a roupa, a caneta, ela dura aquele momento que a pessoa te vê. Você não vai sustentar o seu processo, o seu cliente com o seu carro, você não vai peticionar com a sua caneta, você não vai fazer audiência com a sua bolsa. No começo da minha atuação, eu cansei de ver colegas, às vezes, chegando com toda a pompa do mundo, porque tinha caneta não sei da onde, não sei do que. Hoje eu tenho minha caneta, mas assim, depois que eu trabalhei bastante, eu e Laila trabalhamos bastante. E ela não faz diferença nenhuma na minha atuação. Ainda continuo peticionando com o meu cérebro. Mas assim, cansei de ver, né, colegas chegando todos e eu lá com minha bique, ou seja lá o que for, mas não conseguia abrir a boca para fazer uma defesa. Então, primeiro, você vai preocupar em comprar livro, em comprar curso, em fazer experiência. Pode até ser que um cliente, ele acabe te escolhendo outro advogado pelo carro que o outro advogado tem. Mas se esse outro advogado tiver só o carro, é você que ele vai procurar para depois tentar refazer algum erro ou alguma outra situação. Então, invista primeiro no seu conhecimento para você poder comprar e ter a bolsa, o carro, seja lá o que for. Sim, gente, a aparência ela é importante. Então, busque maneiras. Ah, Thaís, eu só consigo andar de ônibus. Tá, então tem alguma outra forma de você combinar com o seu cliente para ele não ver você descendo do ônibus, né? Tem. Ah, pede carona para alguém, organiza as reuniões só no dia em que você vai estar de carro. Ah, minha mãe só vai me emprestar o carro na quarta. Fecha a sua agenda só para quarta. Vai atender cliente só na quarta, né? Ah, não posso ter a bolsa de não sei lá o quê. Compra uma bolsa bonitinha, sem marca, arrumadinha, né? Compra uma roupa só boa, que seja, né, melhorzinha, e vai com aquela roupa, né? Prende o cabelo. Tem jeito, chega mais cedo, isso. Então, assim, não vai também na falácia de que, ai, não, tanto faz, vou chegar com qualquer roupa. Não, infelizmente, gente, mas isso não sustenta ninguém, tá? Não sustenta ninguém. O que te sustenta é o seu histórico, a sua coragem, a sua humildade, o seu bom desempenho, o respeito com o caso do seu cliente, o respeito com o seu cliente, a atualização nos temas, a boa defesa e a boa prestação como advogada. Com o tempo você vai ficar chique, lindo, maravilhoso, rico, comprar tudo que você quiser, mas com o que o seu cérebro pôde te dar e não com o que a bolsa, a caneta, o carro te deu. E aí vai trabalhando aos poucos, vai sabendo fazer bons investimentos que você vai ter tudo. Deslancha, né? E aí é resultado da sua inteligência. Vamos finalizar, que falta 2 minutos. Mas é que mais uma pontuação, eu já levei camisa na bolsa para trocar, porque eu ia chegar suado do ônibus, entendeu? É isso. É isso. Hoje estou em outra fase já. Não foi inocente para achar que podia chegar com a camisa suada, aí também não, mas soube driblar. Tem uma advogada, eu esqueci o nome dela agora, que ela também usa ônibus, e isso não é vergonha para ninguém, gente. Não tem problema nenhum andar de ônibus. É um carro coletivo, como qualquer outro, que ela anda de chinelo e bota o salto numa bolsinha. Na bolsa. Uhum. E aí, quando ela chega, ela põe. Hoje, eu não dependo de transporte coletivo, mas às vezes, olha só como ela me inspirou. Eu que odeio andar de salto, sempre coloco o chinelinho na bolsinha. Hoje mesmo tô aqui de chinelinho e deixo um sapato aqui no escritório. Se eu for atender alguém, eu boto o chinelinho, entende? Às vezes aquela experiência dela não é minha, mas ela me inspirou de uma outra forma. E é isso aí. Uma hora vai chegar, a hora de todo mundo. Tenha certeza disso. E como a Thaís falou no começo da live, a gente tem espaço para todo mundo. Cada um com seu talento, cada um com seu diferencial. E é isso. Faltam 50 segundos. Eu quero agradecer muito, muito você ter aceitado, né, o nosso convite. Foi um abre-alas maravilhoso. E é isso. Parabéns. Continue. O seu trabalho é necessário. A gente entende do que a gente está falando. Nós somos necessários dentro da advocacia. E é isso. Muito obrigado. Um beijo. Gente, um beijo. Se empoderem, se encorajem. Vocês são maravilhosos. Tem espaço para todo mundo. Contem comigo, contem com o Leonardo e eu estou à disposição. Bom trabalho e boa trajetória a todos nós. Tchau, tchau. Amém. Tchau, gente. Obrigado.